Bem-vindo a bordo. Eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Eu tô aqui junto com o Kowalski, que hoje, né, tá acompanhado ali do mano dele ali, e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace e Hangar 33. E para você que está assistindo, não deixe de comentar. O seu comentário valoriza o canal no YouTube e ajuda a gente a ter muito mais inscritos. E se puder, vai lá no botão de valeu. Todo apoio é muito bem-vindo. Tudo isso é vital para a gente continuar e melhorar cada vez mais. Fechado? Então olha aí, trava os cintos no cockpit. E naquela nossa homenagem ao querido Rá-Tim-Bum, senta que lá vem história. E vem comigo. Domingo passado foi o aniversário de 86 anos, olha aí, 86, hein? Do nascimento de uma lenda da aviação. Um ícone. Ele mesmo, o Supermarine Spitfire. Era uma tarde de céu claro e limpo no aeródromo de Eastleigh, na Inglaterra. 6 de março de 1936. O protótipo registrado K-5054 foi preparado para o voo. E o piloto de testes, o capitão Joseph Mutt Summers, pulou para dentro do cockpit, se ajeitou, deu a partida e trouxe à vida o Rolls-Royce Merlin. Sem muitas cerimônias, ele taxiou e decolou, subindo em seguida até 1.500 metros. Summers testou as características básicas do protótipo, incluindo o stall, e fez algumas manobras e curvas, sentindo os comandos. Fez também algumas aproximações, testando qual a melhor para o pouso. Satisfeito, retornou e pousou depois de 20 minutos de voo. Nascia um ícone da aviação mundial. Nesse vídeo, a gente vai reviver o que rolou até esse histórico voo em Eastleigh. Vamos voltar uns 5 anos antes, em 13 de setembro de 31, quando voando a mais de 540 km por hora. Olha que alucinado naquela época, hein? O hidroavião Supermarine S-6B venceu o troféu Schneider daquele ano, garantindo de vez a cobiçada taça ao Reino Unido. A vitória também sacramentou a invejável expertise da Supermarine em aeronaves monomotoras de estruturas leves, mas resistentes e de altíssimo desempenho. O S-6B tinha um motor Rolls-Royce criado especialmente para a competição, o R-27, capaz de inacreditáveis 2.600 HP de potência. Para comparar, o mais novo caça da RAF nesse tempo, o Hawker Fury, usava um Kestrel 6 de 640 HP. E para acomodar um motor tão potente, a Supermarine usou soluções ousadas e inovadoras, como para driblar o aquecimento do próprio motor e do óleo e para controlabilidade em altas velocidades e minimização do arrasto. Então, olha só, em muito lugar consta que o Spitfire veio dos Hydros Supermarine no troféu Schneider, mas o S-6B não foi nem de longe um tipo de protótipo do Spitfire. O que rolou foi que ele gerou um know-how e soluções que mais tarde tornaram possível o Spitfire. E apenas 18 dias depois da vitória do S-6B, o Ministério do Ar britânico emitiu um requerimento para um novo caça da RAF, o requerimento F7/30. E aí, o jovem e genial engenheiro aeronáutico, que era então projetista-chefe e diretor técnico da Supermarine, Reginald Joseph Mitchell, viu no F7/30 a oportunidade da empresa sair daquela sua zona de conforto, ousar e voar em outros céus, e fez toda a sua equipe embarcar nessa aventura de um projeto novo, um caça. Surgiu assim o tipo 224. Cujo protótipo foi construído em 1933. Ele tinha um motor Rolls-Royce Goshawk de 660 HP. E o design era uma estranha mistura de conservadorismo e ousadia. Não era nem um pouco elegante ou gracioso. E pior ainda, tinha umas manias perigosas, como um assustador superaquecimento do motor. E a pá de cal.
Em voo, o tipo 224 alcançou apenas 283 km por hora, abaixo da velocidade máxima exigida, 400 km por hora. E o resultado foi um banho de água fria na turma da Supermarine. Até porque a conservadora mais confiável proposta da Gloster venceu a concorrência, entrando em serviço da RAF mais tarde como o caça Gloster Gladiator. Mas, olha só, se o tipo 224 não venceu, por que a gente está falando dele nesse vídeo? Porque você pode não acreditar, mas esse patinho feio aqui foi o primeiro avião a ter o nome Spitfire. É difícil de acreditar, não é mesmo? Pois é. O nome foi dado em algum momento antes de julho de 35, porque foi com esse nome que ele consta no logbook de um dos pilotos que voou o protótipo, o George Pickering. E também incluímos ele porque o 224 não morreu sem descendentes. Enquanto ele ainda estava em testes no verão de 34, a equipe de Mitchell já falava sobre uma proposta mais aperfeiçoada, o tipo 300, que tinha o 224 por base, mas era muito mais refinado. O trem de pouso principal era recolhível e as linhas, em geral, suavizadas e bem mais aerodinâmicas. E a equipe acreditava que se pudesse chegar a 426 km por hora, com o mesmo motor do 224. Mas isso não sensibilizou o iniciador, não. E Mitchell botou a equipe para trabalhar de volta à prancheta, para melhorar o tipo 300 ainda mais. E foi aí que rolou uma reunião da Vickers Aviation. Só para esclarecer, tá? A Supermarine fazia parte da Vickers. E nessa reunião rolou a decisão que mudaria a história. O novo caça proposto não ia ter a motorização do Goshawk, da Rolls-Royce, nem o sugerido Napier Dagger, de 700 HP. A equipe devia trabalhar com um novo e promissor motor ainda em desenvolvimento pela Rolls-Royce. Matou, né? É lógico. O Merlin. Finalmente, então, essa combinação de um projeto muito refinado, baseado no tipo 300, com a motorização do Merlin, atraiu a atenção do Ministério do Ar. E em 1º de dezembro de 34 foi fechado um contrato de 10 mil libras para a construção de um protótipo que devia estar pronto em outubro de 35. E com o contrato, o Ministério emitiu um novo requerimento, o F-37/34, que detalhava alguns pontos, como armamento. De início, eram 4 metralhadoras, mas depois passaram para 8, como a gente viu no vídeo do Hurricane. Assiste depois esse aqui. Mas o Merlin era mais pesado que o Goshawk, de jeito que se tinha de compensar nas asas o deslocamento à frente do centro de gravidade. De início se pensou em reduzir o enflechamento do bordo de ataque das asas originais do 300, mas isso não resolveu. E aí entrou um sutil toquezinho de espionagem. No final dos anos 20, o Ministério do Ar tinha cooptado um talentoso canadense, Beverly Shenstone, um jovem de um dos centros de pesquisa aeronáutica, e deu para ele a missão secreta de descobrir os segredos da tecnologia aeronáutica alemã. E assim, Shenstone foi trabalhar na Junkers, na Alemanha, em 29, onde confirmou que mesmo com as restrições do Tratado de Versalhes, os alemães eram capazes de desenvolver aviões civis altamente avançados, que podiam se converter em bombardeiros e caça facinho. E ele também encontrou um dos gênios alemães em aerodinâmica, Alexander Martin Lippisch. Então, Shenstone deixou a Junkers e foi trabalhar com Lippisch num laboratório perto de Frankfurt, onde o canadense literalmente absorveu tudo que pôde. Quando ele voltou para a Inglaterra em 31, foi quase de imediato contratado pela Supermarine e foi trabalhar com Mitchell. E foi aí que, na hora de se criar o novo caça, ele convenceu Mitchell a adotar uma novidade que ele tinha visto na Alemanha: a asa elíptica. Mais tarde, Shenstone ia explicar que a asa elíptica foi escolhida cedo no projeto porque aerodinamicamente era a melhor.
até porque o arrasto induzido era o menor possível. Em suas palavras, abre aspas, a elipse era a forma ideal, teoricamente a perfeição, fecha. E tinha outras vantagens. Perto da raiz, a asa precisava de espessura suficiente para acomodar o trem de pouso e as armas. Isso implicava numa larga corda da asa até a metade da envergadura. Mas numa asa reta, a corda começa a se reduzir quase que desde a raiz. E isso não rola numa asa elíptica, onde a corda se reduz bem lentamente a partir da raiz. E só mais perto da ponta é que progressivamente se reduz cada vez mais rápido. Mitchell gostava de soluções práticas, e a elipse era simples em forma e permitia a mais fina asa possível, com espaço suficiente para a estrutura e as coisas que deviam ser acomodadas nela. E como disse Shenstone, e ainda era bonita. E no fim, a asa criada por Mitchell e sua equipe tinha ainda uma outra característica única. Havia uma pequena mudança no grau de incidência entre a raiz e as seções externas, que fazia a raiz da asa entrar em stall um pouco antes da asa em si. E isso servia como um alerta de stall para o piloto. E pode acreditar, nos anos à frente, nas ferozes arenas aéreas da guerra, muitos pilotos de Spitfire iam agradecer, e muito, a essa característica da asa. E Shenstone também influenciou na adoção de rebites embutidos no acabamento das asas, como ele tinha visto no Heinkel 70 alemão, de asas elípticas, numa técnica que permitia uma superfície lisa e de maior eficácia aerodinâmica. E a RAF tinha todos os motivos para buscar um caça realmente superior a tudo que estava voando. Além de Shenstone, havia pelo menos um outro agente britânico infiltrado na indústria aeronáutica alemã. E esse cara, que aliás, olha só, hein, era um parente distante do próprio Churchill, estava exatamente na Messerschmitt, onde um certo Willy trabalhava num caça novo, um tal BF-109. Tá entendendo? Ouviu um tema de 007 aí por aí? A RAF sabia o que estava vindo. Seguindo em frente, a equipe foi analisando ponto a ponto os elementos causadores de arrasto no 224. E então foi buscando eliminar cada um. E aí chegamos no motor. Era preciso resfriar o esquentadinho Merlin. E Mitchell queria fugir do enorme arrasto da refrigeração a ar. Havia a refrigeração a líquido, mas esse sistema não era suficiente para o Merlin em potência máxima. E foi então que entrou o engenheiro Frederick Meredith, do Centro de Pesquisas da RAF em Farnborough, que tinha criado um novo sistema refrigerador com dutos de ar, que combinava os dois sistemas, na verdade, usando ar sugado num duto para incrementar a ação de um radiador a líquido. E ainda tinha um ganho extra, hein? O ar aquecido se expandia e era expelido para trás, gerando um empuxo extra. Mitchell adorou o sistema e o adotou. E na fábrica da Supermarine em Woolston começou a nascer o protótipo. Em paralelo, lá do outro lado do canal, as nuvens de tempestade tomavam forma. Em 1935, a Alemanha apresentava oficialmente ao mundo a sua nova força aérea, a Luftwaffe, rompendo de vez com o Tratado de Versalhes. Era difícil de não sacar aonde aquilo ia parar. E o comando da RAF não dormiu no ponto. Mitchell e o pessoal da Vickers pensavam numa encomenda de no máximo uns 50 do novo caça. E aí saca a surpresa quando veio o Ministério do Ar com um plano de 900 novos caças, sendo 300 da Supermarine e 600 de um modelo novo da Hawker. Pois é, ele mesmo, o Hurricane. Mas só que o protótipo nem tinha voado ainda. E foi então que chegamos àquela histórica tarde de 6 de março de 1936.
Depois do primeiro voo, a campanha de testes mostrou que nascia um campeão. Uma nova hélice fez a velocidade chegar a 557 km por hora. E em maio, o protótipo foi levado para os testes de voo com a RAF. Nessa altura, a Força Aérea Real já tratava o Spitfire como um programa muito especial. Talvez o mais importante de todos naquele momento. Em 3 de junho de 36 foi feita a primeira encomenda, 310 Spitfires. O modelo inicial de série, o Mark I, tinha uma série de melhorias em relação ao K-5054, como um novo formato do canopy, com a melhor visibilidade. Mas nada muito sério ou profundo foi necessário. Entretanto, era um caça bem complexo para a época, com desafios à produção em série, que só teve início mesmo em março de 37, com o primeiro Mark I só sendo entregue em 4 de agosto de 38, sendo recebido pelo Esquadrão 19 em Duxford. Em dezembro, essa unidade se tornava o primeiro esquadrão da RAF totalmente equipado com o Spitfire. Infelizmente, de modo trágico, o artífice e líder do programa, do mais importante e afamado caça britânico de toda a história, não viu esse entrar em serviço na RAF. Em 36, Reginald Mitchell tinha sido diagnosticado com um novo tipo de câncer. Ele lutou tudo o que pôde contra a doença. E não mudou, inclusive, a sua intensa rotina de trabalho, até falecer, em 11 de junho de 37, com 42 anos. Quanto ao heróico K-5054, ele acabou perdido num acidente no pouso, após um voo de testes em Farnborough, em 4 de setembro de 39, com o piloto Fly Lieutenant White vindo a falecer em virtude dos ferimentos. No mesmo dia da perda do K-5054, o Reino Unido declarava guerra à Alemanha. Começava a Segunda Guerra Mundial. Mas, graças a Mitchell e a sua equipe, a RAF está preparada para a Luftwaffe. E você viu com a gente, comigo, com o Kowalski e com o Ed, o nascimento desse ícone no canal da Revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.